Gênesis capítulo 16, nós vamos ler os versículos. Para a meditação da igreja nessa noite. Nós vamos estar lendo a partir do verso 6. Gênesis 16, no versículo 6, que diz o seguinte: disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faz-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da tua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho do sul. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneiramente a sua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face dos seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Agora você vira aí 2, 3 páginas da tua Bíblia e vai no capítulo 21, versículo 14, na qual diz o seguinte: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água, e o deu a Agar, pondo-o sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se errante pelo caminho de Pérseba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de águas, e foi e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E você glorificando a Deus sempre. Deus, que nós lemos aqui hoje, 2 textos em particular, vai narrar a história da vida de Agar. Agar, para quem não sabe, foi uma história egípcia, e ela veio de presente. Ela entrou na vida de Abrão e de Sara no momento que eles estavam longe da presença do Senhor. É importante a gente ressaltar que eles estavam afastados, e esse afastamento aconteceu pelo fato de Abraão ser negligente nas suas ações. A Bíblia diz que Deus chama Abraão, ainda no capítulo 12 de Gênesis, e Deus ele dá ordens a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma das terras onde eu lhe mostrarei. É verdade que Abraão até sai, mas ele sai não da forma que Deus queria. Ele vai sair, mas quem vai na frente levando a comitiva é o seu pai Terá.
E quando Deus chama Abraão para uma particularidade. Abraão ainda teme. Ele ouve a voz, mas ele teme seguir, acatar a voz daquele que o chamou. E nisso que Deus ele vai se manifestando a Abraão ainda nos domínios de Ur dos Caldeus. A Bíblia então nos mostra alguns acontecimentos que marcaram a vida de Abraão, a vida da sua família, porque nesse contexto de uma demora de tomar uma atitude ou de tomar um posicionamento diante de Deus, a Bíblia vai nos mostrar que vai morrer um tio. E nisso que o tio de Abraão morre, acredita-se que cerca de 5 anos se passaram desde a primeira chamada de Abraão, porque a chamada de Abraão vai acontecer no capítulo 11, versículo 31, ali é quando o pai sai, né, e a Bíblia vai dizer que o Terá sai rumo a Canaã. Então a gente percebe que quem saiu na verdade não foi Abraão, foi Terá. E nisso que Terá sai, ele sai rumo à terra prometida, mas como a chamada não estava com o pai, estava com o filho, quem não recebe a convocação, quem não recebeu o chamamento, quem não ouviu a voz, quem não teve a experiência, dificilmente vai tomar decisões certas. Então a Bíblia vai dizer que Terá, ele sai rumo à terra prometida, mas ele vai subindo para Padã Arã, e ali, para quem não sabe, aquela cidade também tinha uma conotação de idolatria. Ele sai de uma terra idólatra e vai para outra, né? Quem sai rumo à terra prometida, quem sai rumo ao desconhecido de Deus, não pode sair de um lugar e ir para outro que tem o mesmo histórico, né? A gente percebe que Terá, ele sai da idolatria, mas vai para a idolatria. Glória a Deus. Perigoso. Quem tem uma chamada, quem recebeu uma experiência com Deus, uma convocação, tem que saber para onde está indo. E a Bíblia diz que nisso que ele sai, Deus, e eu tenho a autoridade de dizer isso, que Deus mata o Terá. Deus matou o pai. Já tinha matado o tio, agora morre o pai. Nesse contexto em que o pai morre, a Bíblia diz que no capítulo 12 ele levanta e vai rumo à terra. Mas ele já perdeu o tio, já perdeu o pai. E tem muita gente que é assim, Deus chama, Deus se manifesta, fala, sai da idolatria, sai dessa terra do paraíso e vai para uma terra onde eu vou te mostrar, terra que manda leite e mel, vou te fazer grande nação, faz promessa, mas mesmo assim, a pessoa atrasa, deixa outros tomar frente, e nisso que vai atrasando, vai morrendo gente, vai acontecendo tragédias, vai acontecendo situações que não eram para acontecer, e isso vai atrasando o processo da libertação, da salvação, da cura e da obra de Deus. Para piorar, a Bíblia vai dizer que quando ele tinha que sair da terra, não saiu, porque a terra, ali no caso, a geografia da Mesopotâmia abrangia tanto dos caldeus como Padã. Então ele não saiu da terra, ele só saiu de um espaço para outro. Não saiu da terra. Da parentela também não saiu, porque ele leva o sobrinho junto. E quem tem uma chamada para uma grande obra tem que tomar cuidado, porque a família muitas vezes pode ser empecilho, pode ser pode atrapalhar, ela pode ser um obstáculo. Tem chamada que é no coletivo, por exemplo, o pastor, a família tem que entrar com tudo, o missionário também, mas tem muita chamada que dá para fazer sozinho. Meu Deus. Mas para o casal, mas levar sobrinho é prejudicial. Não estou falando que você não pode levar o sobrinho, mas para Abraão não podia. Ele tinha que ouvir a voz de Deus. Deus foi perito dizer, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do pai. E eu já falei anteriormente que o pai saiu. E isso vai acontecer tragédias. Para piorar, Deus vai dizer, vai para uma das terras onde eu lhe mostrarei. Então ele já errou na primeira, na segunda, na terceira. Quando ele atrasa, de Padã Arã para Canaã, havia, de Ur dos Caldeus para Canaã, tinha um deserto, cerca de 14 dias, pastor Márcio, era a trajetória do deserto, ele chegava na terra prometida, 14 dias, 2 semanas, era a trajetória da terra prometida, mas fazer conforme a minha vontade e atrasar o processo, além de piorar a situação, vai multiplicar o tempo. E quando ele sai de Padã Arã, ele já está lá no norte, ele tem que fazer todo o trajetório, a trajetória pela costa ali do Líbano, para descer pela
chegar em Canaã. Ele demorou cerca de 2 anos e 4 meses. Para quem ia atravessar o deserto em 14 dias, demorar 2 anos e 4 meses é muita coisa. Para piorar, todo o rebanho que ele tinha ali com seu pai, que ele adquiriu na sua terra, vai morrer, porque Padã Arã é terra de pedregais, é terra de deserto, é terra de muita pedra bruta, e ele vai perder gado, ele vai perder fazenda, e assim acontece na vida daqueles que atrasam ou tomam decisões fora da vontade de Deus, quando Deus simplesmente fala, entra no deserto, que é no deserto que eu vou te dar provisão, eu vou te dar sustento, e assim aconteceu. Para piorar, quando ele chega em Canaã, a Bíblia vai dizer 2 coisas. A Bíblia vai dizer que havia fome na terra e que os cananeus estavam na terra. Aleluia. Isso tem a ver, irmão Ju? Tem a ver que quando Deus fez a promessa, ele falou, olha, eu vou te dar uma terra que manda leite e mel. Mas o atrasar de Abraão e não tomar a atitude que Deus estava mandando ele fazer, quando ele chega na terra que era para ser bênção, a terra está com maldição. Já não é mais aquilo que Deus mostrou. Para piorar, os inimigos já estavam na terra. A terra que era para ser sua, agora os inimigos estão dentro. E para piorar mais ainda, porque quando a gente lê o capítulo 12 de Gênesis, a gente não vê nada disso, né? Quem já viu essas coisas no capítulo 12 de Gênesis? Para piorar, ele, em vez de consultar Deus, porque Deus falou, vai para uma das terras que eu lhe mostrarei, e ele, sem consultar Deus, ele desce para o Egito. E é pior, porque agora ele vai para o Egito. Nesse contexto que Abraão desce para o Egito, na minha concepção, Abraão está desviado. Porque o Egito tem aquela conotação de mundo, de pecado. E uma vez que eu desço para o Egito sem a vontade de Deus, a probabilidade de acontecer tragédias maiores do que já aconteceram é maior. Tanto é que quando ele chega no Egito, ele começa a contar mentira. Porque ele vai dizer, olha, minha mulher é bonita. Se eu falar que é minha mulher, vão me matar. Então você faz o seguinte, vai induzir a mulher para ele, ó, você fala que é minha irmã. E para piorar, a Bíblia vai dizer que o faraó vai olhar para a mulher dele e vai se encantar pela mulher dele. E ele vai tomar a esposa dele e vai jogar no harém. Agora Abraão está desviado e perdeu a mulher. Meu Deus, aleluia. Hoje a gente tem visto muito disso. Muita gente perdendo de família, tá, irmãos? De família é assim mesmo. A gente vem falar verdades aqui que assusta. Ele vai perder a esposa, já perdeu o pai, perdeu o tio. Ele só não perde o Ló, porque Ló é aquele tipo de crente, aquele tipo de parente que ele está agarrado com você porque ele sabe que Deus tem uma promessa na sua vida. Poxa, o Ló não tem nada a perder. Tem que tomar cuidado com o Ló, porque o Ló ele sabe que Deus tem uma chamada grande, Deus te fez promessa, e ele quer ficar do teu lado, porque ele quer. Se der ruim para você, não tem problema, mas se der bem, ele vai comer a gordura que Deus preparou para você. Só que o que Deus preparou para você é só para você, não é para Ló. Mas você larga a tua parentela, você quer levar Ló com você, então aguenta. Aleluia. Ele está no Egito. Ele está no Egito e a Bíblia vai dizer que ele perdeu a esposa. O faraó levou a esposa dele. Só que Deus vai mexer. Deus mexe e começa a vir praga para cima de faraó no Egito. E nisso que Deus começa a mexer com o faraó e o faraó entrega a esposa dele, quando o Abraão ele entra no Egito, a Bíblia diz que ele vai receber presentes. Ele já era rico, ele já tinha postos, ele já tinha gado, mas ele vai receber mais. Ele vai enriquecer no Egito. Para quem diz e para quem acha que se a pessoa desviar vai empobrecer, a gente fala, não desvia não, você vai ficar pobre, vai baixar a taxa das não. Tem pessoas que desviam e ficam ricos, ficam milionários. Abraão foi uma dessas. Ele enriqueceu, ficou rico, ele desviou e ficou rico. Só que nisso que ele fica rico, a Bíblia diz que ele recebe uma concubina para sua esposa. O nome dela é Agar. Agar que nós lemos aqui no capítulo 16 e no capítulo 21. A irmã aqui, a diaconisa, leu a história do capítulo 15 e ele está ali fazendo questionamentos de uma promessa. Mas é alguém que está fazendo questionamento com Deus, mas que errou tudo que Deus mandou fazer. E das pessoas que fazem errado, não tem direito de questionar, mas Deus ele é tão misericordioso que ele vai responder. E a Bíblia diz que Deus chega para Abraão e fala, Abraão, não sou eu tão grandíssimo galardão, mas você está preocupado com o quê? Ele
Ele está falando do escravo dele, mais antigo, porque a lei dizia que se um senhor morresse sem filhos, quem herdava era o escravo mais velho. Deus está falando, não, fica tranquilo, você olha, sai da tenda, e tem um momento que Deus tem que nos tirar da tenda, porque a tenda, ela é muito limitada. Aí Deus te leva para fora, porque lá fora Deus mostra as promessas que Deus tem para a tua vida. É por isso que muitas vezes Deus permite que a gente saia da tenda, que a gente saia do comodismo, da nossa área de segurança. Aí lá fora Deus fala, agora tu olha para o céu. Porque assim como está o céu repleto de estrelas, assim será acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Abraão, agora ele está no Egito, ele vai voltar do Egito e Agar volta com ele. Agar é uma egípcia que entrou na história de Abraão sem ela pedir, mas ela foi colocada presente na vida de Sarai. E no contexto que nós lemos ali no capítulo 16, a própria mulher de Abraão agora, ela vai tentar fazer o seu jeitinho brasileiro. Ela vai tentar passar por cima do tempo da promessa. E esse é um problema sério para os nossos dias atuais. Porque se Deus fez promessa, Ele tem o seu tempo determinado para cumprir. Não adianta você querer fazer do seu jeito, você querer ultrapassar, acelerar as coisas. E Deus tinha falado que da velhice de Abraão sairia uma criança, a promessa, e ela vai falar, não, Abraão, aqui está aqui minha serva, tu deita com ela. E era um costume antigo, né? Que a moça, que a escrava deitava-se com o seu senhor, e o filho seria da dona, não da escrava. E Abraão, eu acho interessante que Abraão, a Bíblia vai dizer, a Bíblia ela nos surpreende, e Abraão ouviu a tua esposa, ele não indagou, ele não questionou. Ele apenas fez o que a mulher falou, ele não consultou a Deus. A mulher falou, não, deita com minha escrava. Ele falou, tá bom. Ele deita, a mulher concebe, e depois que a mulher concebe, a Bíblia diz que ela vai começar a desprezar a sua senhora. E nisso que ela despreza a Sarai, né? Eu falei, a primeira pregação que eu tive aqui, que a palavra Sarai significa briguento. E aí, o primeiro cenário de Sarai é um cenário de tribulação, um esposo, uma mulher que ela questiona, você vai ver no capítulo 16, ela questionando, o meu agravo é para com essa mulher, lança essa mulher embora, ela está questionando, mas quem arrumou o problema, quem botou outra mulher na cama do marido foi ela. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, as coisas que a gente permite que entre no leito ou na nossa vida. Aí depois fica reclamando que o marido está com outra, que o marido foi embora. Mas quem permitiu, quem criou a situação foi quem? Foi a Sarai. Agora que a Sarai está querendo que seja resolvido o problema do jeito imediato. Mas aí Deus vai falar com Abraão, olha, você deixa sua mulher resolver. Ele vai falar, não, Senhor, não, Sara, faz o que você tem que fazer. E a Bíblia vai dizer que Sarai, ela aflige, ela persegue a sua serva Agar. E a Bíblia vai dizer que Agar foge. Ela foge da presença da sua senhora. No capítulo 16 vai nos mostrar que ela foge. E nisso que ela vai fugir, ela vai para um poço. Ela foge da presença e ela acha um poço, uma fonte de água. Egípcio tem experiência de deserto. Quando ela vai para o poço, ela fala, agora eu estou bem na foto, eu estou bem na fita, eu tenho um poço, eu conheço o deserto. E ela vai parar ali no poço de Sur. Só que a Bíblia vai dizer que Deus encontrou Agar. E é engraçado que parece que Deus encontrou como se ele não soubesse onde ela está. Deus nunca perdeu Agar de vista. Deus nunca perdeu a direção e o controle da vida de Agar. Aleluia! Mas ali naquele contexto que ela está bem ali no poço, que ela está bem no deserto, a Bíblia diz que Deus, o anjo do Senhor chega para Agar e faz uma pergunta. Eu acho lindo quando Deus ele se manifesta, quando Deus fala conosco.
Quem já teve uma experiência, eu acho que todos aqui nessa noite, todos aqui que a gente encontra já viram, já tiveram uma experiência com Deus falar conosco, seja pessoalmente, ou seja por intermédio de profecia. É muito bom quando o pregador, como o profeta, quando o missionário, quando o pastor aponta para você e fala: assim diz o Senhor. É muito gostoso ouvir Deus falar. É muito lindo, a gente se emociona, a gente chora quando Deus fala conosco. Deus revela ao profeta a nossa vida, o nosso passado, o nosso futuro. É muito lindo ouvir Deus falar. Mais difícil é ouvir Deus perguntar. Porque quando Deus pergunta, a gente não tem respostas para Deus. A Bíblia vai dizer, capítulo 15, versículo 5 ali, a irmã leu, que Deus perguntou a Abraão: Abraão, tu podes contar as estrelas do céu? Como é que responde? Respondeu o quê? Então tem perguntas que Deus nos faz que a gente não tem resposta. É verdade, aleluia. Deus chega para Jó, capítulo 38 ao capítulo 41, Deus faz cerca de 70 perguntas para Jó. Meu Deus, E ele aleluia. não sabe responder. É verdade. Deus chega para H e fala: H, da onde vens? Aleluia. Deus santo, aleluia. É engraçado que Deus chega para Ezequiel, capítulo 37, versículo 3, e fala: Ezequiel, podes os ossos voltar a ter vida? O Ezequiel, ele responde, né? Faz a resposta certa: tu sabes. Aleluia. Às vezes a melhor resposta para Deus é: tu sabes. Tu sabes tudo. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Na verdade não amava, né? O amor que Jesus queria de Pedro não era o amor que ele estava professando. Quando a gente vai para o grego ali, o amor que Pedro fala, Jesus chega para ele e fala no grego: agapás-me, Petros, ou seja, tu me amas com amor sacrificial, o amor maior? Aí Pedro fala: filoseu, ou seja, eu te amo como amigo. Filos, amor de amizade. Mas Jesus que não quer amizade. Naquele momento, Jesus que não queria amizade, queria sacrifício. Meu Deus, Então ele pergunta: quando se converter, eles apacentam o meu reino. aleluia. Deus, Aí ele torna a perguntar: agapás-me, Petros, filoseu, eu te amo como amigo. meu Deus, aleluia. Na terceira pergunta, só o grego mostra isso. Ele vai falar: Petros, Simão, filho de Barjonas, Filomeno, ou seja, você é meu amigo? Ele: sim, Senhor, tu sabes que eu sou seu amigo. Só o grego vai mostrar. O português não vai vir tudo como amor. Mas Jesus fala: então quando converter, vai passando os meus cordeiros. Meu Deus, Porque para apacentar cordeiro, tem que amar com amor maior. Tem que ter sacrifício, senão a ovelha vai embora. É verdade. E a irmã deu testemunho aqui falando que não fosse o amor, Glória a Deus. de repente não tinha que colocar. Obrigada, Senhor, de cada um, Jesus. Obrigado, Senhor. E ele pergunta: o H, de onde vens? Ela vai falar: eu estou fugindo. Eu estou fugindo da mão da minha senhora. A resposta do anjo vai ser ruim para ela. Qual é a resposta? Volta e humilha-te. Tem gente que tem que voltar. Glória, aleluia. Tem gente que precisa se humilhar. Às vezes o melhor para a nossa vida é passar o processo da humilhação. Aleluia. O processo da humilhação, às vezes, vai criar na pessoa que está passando esse processo, vai gerar o caráter cristão que ele precisa para ter uma maturidade, para que as promessas venham ser cumpridas e você possa não somente receber as promessas, como ser um instrumento na mão de Deus, porque você passou pelo processo. E o maior processo na vida de qualquer um aqui nesta noite é o processo do tempo. Por que, irmão Júnior? Porque no capítulo 14, no capítulo 16 de Gênesis ao capítulo 21, passou-se cerca de 14 anos.
por Deus. Aleluia. Ela está diante do poço. Ela tem experiência com o deserto. Ela está descendo. Ela foi encontrada pelo anjo no deserto de Sur, no poço que estava em Sur. Eu me assustei porque a palavra Sur no hebraico significa muro. E tem hora que Deus tem que botar um muro. Porque ela estava rumo ao Egito. Ela conhecia o deserto, tinha experiência no deserto, tinha achado fonte no deserto. Mas ela estava rumo ao Egito, voltando para casa. E Deus tinha uma obra na vida daquela mulher que não podia voltar para o Egito. Aí Deus, no Sur, ele coloca um muro para bloquear o caminho de retorno para o mundo. Aí eu já começo a entender que nessa noite tem pessoas que de repente são da aflição por causa de alguma palavra contra a tua vida, quem sabe já saiu fugido, já está caminhando rumo ao deserto, já se estabilizou e fala, eu vou voltar para o Egito. Mas nessa noite, quem sabe Deus botou um muro, uma barreira, um obstáculo, a fonte, o poço, é só para te distrair, mas é naquele poço que Deus vai se manifestar para Agar, e Ele vai falar com Agar, e nessa noite Deus está falando com alguém que precisa voltar e passar pelo processo, e se humilhar mais um pouquinho, e aguentar mais um pouquinho, porque depois que passar o processo, vai vir bonança, vai vir resposta, vai vir restauração, vai vir cura, e a promessa vai estar na palma das mãos daqueles que caminham no processo. Alguém está entendendo a Agar levanta e volta. Agar vai falar, Deus falou comigo. Deus falou comigo no deserto. Ele vai falar com ela, olha, eu vou multiplicar a tua semente. Aleluia! Glória. Ele vai falar com ela ainda mais, olha, você vai ter um filho. Aleluia. E você vai botar o nome no menino. O nome do menino vai ser Ismael. Aleluia! A palavra Ismael no hebraico significa Deus ouvirá. Repita comigo, Deus ouvirá. Deus ouvirá. Guarda isso daí. Porque Deus estava ouvindo ela, Deus ouviu a aflição de Agar, mas Deus estava falando, olha, o menino Deus vai ouvir ainda. Deus vai ouvir, fica na sua que Deus vai ouvir, e ela volta. O menino está no ventre, mas ela já tem um nome, já tem promessa, já tem livramento, e tem uma promessa que Deus vai ouvir o menino, vai ter particularidade com o menino. O menino ainda não nasceu, mas Deus está dizendo, vai ser grande no deserto, vai ser homem de guerra, vai ser valente, e ele vai ter um contato com a glória de Deus. A Bíblia diz então que Agar ela volta e ela se submete. O menino nasce. Passa-se 13 anos, vai nascer o filho de Sarai com Abrão. Deus já tinha mudado o nome deles. Só que agora, aquele menino agora vai estar ali no contexto de rejeitar o seu irmão. E a Bíblia vai dizer que agora a Sara vai mandar despejar o menino e a sua mãe. O Abraão agora vai questionar, mas como assim, meu filho? Aí Deus vai intervir e vai falar, deixa aí, porque eu tenho uma obra na vida dele. Deus é o Deus que a alguns ele vai atrás, mas a outros ele deixa aí. Tem momento que a gente tem que saber lidar com essas coisas. A quem a gente corre atrás e quem a gente deixa aí. Capítulo 15 de Lucas vai trazer uma mensagem parecida com isso. Porque a ovelha, a Bíblia vai dizer, Jesus vai contar a narração da ovelha perdida. A ovelha é um animal dócil, um animal inocente. Então qualquer coisinha faz ela embora. Aí o pastor que sabe, ele vai atrás. Ele deixa as 99 no apriso. E vai até a ovelha perdida no deserto. E encontra, traz no colo e é só festa. É verdade. A dracma perdida, a dona da casa, ela vai diligentemente até encontrar, porque é uma perda
de muito valor, mas é perdido dentro de casa. Tem muitos valores perdidos dentro de casa. Está na casa, mas está perdido. Está na casa, mas já se perdeu. Está debaixo de alguma sujeira. Está debaixo de algum monte de lama, de lixo. Mas é tão valoroso como aqueles que estão ainda na posse da mulher. Mas ela sabe que tem valor, mas está perdido. Tem valor, está sujo. Aí a Bíblia diz que ela acende a candeia e vai a casa até encontrar. Ela vai varrendo todos os cantos da casa, do porteiro ao pastor. A vassourada vai pegando, mas a dracma que está perdida vai ser encontrada, vai ser limpa e vai voltar para o lugar de destaque. Mas precisa valorizar e precisa entender que ela precisa ser limpa. E nessa noite, Deus vai encontrando alguém perdido dentro de casa. E se estiver sujo, Ele vai te limpar, vai te polir e você vai voltar a brilhar como antes. Por fim, ele vai falar do filho pródigo. O filho pródigo, ele está dentro de casa, não valoriza a casa, ele não valoriza a mesa, ele não valoriza o que Deus deu a ele, não valoriza a roupa, não valoriza nada. Aí ele fala, eu quero a minha parte. Aí o pai vai, pode ir embora. O pai, a única coisa que o pai fica fazendo é ficar na porta esperando. O pai deixa o filho ir, porque ele sabe que o filho vai quebrar a cara. A Bíblia diz que ele pede a metade da herança, mas vem cá, deixa eu falar uma coisa, a herança é só para quem fica. Não tem herança para quem sai. Quem sai é bastardo. Aí ele pega ali, a palavra vai dizer que ele dá, o grego ali é bios. Bios são coisas necessárias para sobreviver. Só que vai acabar. Tem um tempo certo para acabar. Quem sai perde. É por isso que o irmão leu ali na passagem do bom samaritano, que quando a gente acompanha esse texto, a Bíblia vai dizer que ele estava ali, o judeu. Nós temos um judeu. Eu não quero pregar em cima da saudação dele, que já teve a revelação para a nossa vida hoje, mas é importante a gente entender nesse contexto da mensagem que o judeu está em Jerusalém. Só que ele está descendo para Jericó. Aleluia! E Jericó é a terra de maldição. E para piorar, acrescentando a mensagem do pastor, que o sacerdote e o levita também está descendo. É sacerdote, é levita, mas está descendo para o mesmo caminho. Tem muito pastor que está descendo. Tem muito levita que é levita, mas está descendo. Mas a Bíblia diz que no caminho contrário, indo para Jerusalém, veio os bons samaritanos. Só que a Bíblia vai dizer que aquele moço que está descendo, ele é espancado e perde tudo. Perde. É assim que os demônios fazem com a nossa vida quando a gente abandona a casa do Senhor. A gente perde dons. Até pelo momento culto a gente tem visão, a gente tem revelação. Mas a gente vai perdendo. Vai perdendo o temor. Vai perdendo, começa a escandalizar. Se não for o samaritano. Mas o samaritano tem que ter azeite. Tem que ter vinho e tem que ter bandana. Para curar as feridas. O vinho, o Ló, se não me engano, o provérbio vai dizer que o vinho é para os feridos, é para os que estão morrendo na guerra. Bebida forte, e vinho aos que estão vindo da guerra. Então ele tem vinho porque quem está na guerra, quem está morrendo, quem está sofrendo, precisa de vinho. É por isso que Jesus nos deu o vinho. Ele nos deu o sangue dele. O sangue para quem está na guerra, quem está sofrendo, quem está apanhando, precisa do sangue dele. Quem seríamos nós sem o sangue de Jesus? Sem o sangue, sem o vinho do samaritano. Ele tem azeite para ungir e undar as feridas. Para tirar o bálsamo de Gileade. Só ele cura a tua ferida. Só ele limpa o teu coração cheio de amargura, cheio de ressentimento.
pegar 2 moedas e vai entregar 2 dracmas, 2 denários. E ele vai dizer o seguinte, ó, eu vou pagar a estadia dele com essas 2 moedas. E quando eu voltar, eu acerto. Eu acho interessante que o denário ele equivale a 1 ano de trabalho de um homem, de um trabalhador rural. Ele dá 2 moedas, então ele dá equivalente a 2 anos. Quem vai me surpreender, quem vai explicar isso é Pedro. Pedro vai dizer que para Deus um dia é 1000 anos. E se ele deu 2 moedas equivalentes a 2 dias, então ele está pagando um preço de 2000 anos. Ele está falando, eu vou pagar aqui, daqui a 2000 anos eu volto e acerto a dívida com quem ficou com esse povo, que quem ficou com o caído. Já tem mais ou menos 2000 anos que o samaritano passou por essa terra, pagou a dívida lá na cruz do Calvário. Ele vai dizendo, eu vou voltar e vou acertar a dívida com a igreja. Se estiver recebendo os caídos, se estiver recebendo os destruídos, os doentes e os enfermos, vai ter galardão, vai ter recompensa. É por isso que vale a pena ser fiel, é por isso que vale a pena continuar servindo a Deus, porque tem promessa de retorno para a tua vida, tem promessa de salvação, de galardão. E essa vez Deus está confirmando para esta igreja nessa noite. Continua trabalhando. Glória a Deus. A Bíblia diz que aquela mulher agora, ela fugiu e ela recebe um cântaro de água e um pão. O pão vai acabar e a água também. Parece que Abraão está tentando dar o jeitinho brasileiro. Porque eu fico imaginando Abraão pensando o seguinte, eu vou dar um pão e um cântaro d'água, a água vai acabar, o pão vai acabar, ela volta para casa. Só que quando Deus quer botar alguém em liberdade, Deus ele tem os seus métodos de fazer você nunca mais voltar para a escravidão. Obrigado, é verdade, Deus. Porque Agar, ela veio no Egito como escrava, como um presente para uma família, mas Deus precisava botar aquela mulher em liberdade. E a única forma de Agar ser posta em liberdade, ela não tinha como pagar a sua dívida, ela não tinha como pagar o preço da sua liberdade, porque ela era uma escrava que ela tinha tido um filho com o senhor da casa, então ela era uma escrava muito cara. O preço do seu resgate era maior do que o resgate de um escravo qualquer. É verdade. Então a única forma de Agar ser posta em liberdade, ela era sendo expulsa de casa. Aí Deus cria uma situação para que Agar fosse expulsa. Eu acho lindo que às vezes é necessário Deus criar situações para nos expulsarem. É verdade, Deus. Obrigada, já. Quem já foi expulso de alguma igreja? Eu já. Já fui convidado a sair da igreja por causa da mensagem. Glória a Deus. Tem momentos que Deus tem que nos arrancar, tem que nos expulsar de algumas situações. E lembra de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu acho lindo que ali eles estavam debaixo de uma promessa. O próprio Jesus falou, ficar em Jerusalém. E o revestimento, a glória, a promessa de Joel desceu e aquela casa se encheu. Todos foram cheios do Espírito Santo. Foram vistos línguas estranhas. Todos falaram em línguas diferentes. Receberam poderes, dons ministeriais, dons espirituais. Mas eles não acataram a ordem. Depois ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Ficar em Jerusalém com a casa cheia é muito gostoso. Ficar em Jerusalém com o poder de Deus é muito lindo. Mas a gente muitas das vezes tem negligenciado a ordem de Jesus. E depois de se encher, você vai. Jesus não está preocupado. A gente fica vendo essas tardes da bênção, as manhãs com Deus, as vigílias, enquanto de vaso. É muito bonito. Você fala em língua, você rodopia, você dá mortal, você pendura na parede. Você bota uma cadeira dentro nas costas e sai correndo. Mas a vontade de Jesus não é juntar vaso, é de espalhar os vasos. Nós somos vasos, nós somos vasos na mão do oleiro, nós somos semente na mão do lavrador. A semente, quando está na mão do lavrador, ela não tem
poder, mas ficar junto para sempre não vai dar certo. Aí eu fico imaginando um culto como aquele culto lá em Pentecostes. Imagina a igreja de Jerusalém, a igreja da qual tinha Pedro, ali de repente, Pedro trazendo o culto de doutrina, quem está pregando é Pedro. Pedro batendo e tem um povo que gosta. Quando traz um pregador bate, quando o pregador senta a borracha, imagina Pedro trazendo aquela mensagem do erro. Aí eu fico olhando na porta, quem está na porta? Está Estevão. Meu Deus, Estevão é um pregador, um diácono fora de série. Aleluia. Nós temos visto Felipe na porta. Meu Deus. Não fica mais ninguém. Eita glória. No púlpito do pastor é Tiago. Aleluia. Aleluia. Presidiu o concílio de Jerusalém. Oh, Jesus. Nós temos ali o discípulo do amor, João. Os apóstolos, todos os dons espirituais, todos os dons ministeriais estavam dentro daquela igreja, mas a ordem do mestre ainda era a mesma. Ide por todo mundo. Glória, aleluia. Vai o evangelho. Glória. Mas como é que sai? Missionários disseram, não dá para sair, nem eu queria sair. Aí Deus levanta Saulo, com um porrete desse tamanho na mão, só dando nas costas, só do pescoço para cima para estragar a velório. Aí a gente vê Filipe pregando a Cristo lá em Samaria, João, em Atos 8. Você vai encontrar Pedro lá na Babilônia escrevendo carta aos que estão fugindo. Você vai ver os apóstolos cumprindo a chamada. Glória. Então tem hora que Deus precisa nos expulsar para nos pôr em liberdade, para que nós venhamos cumprir promessas, estar debaixo da vontade de Deus, estar preparado para fazer uma grande obra. Está entendendo? E tem momento que Deus permite que você vá, daqui a pouco Ele te restaura e daqui a pouco Ele te lança. É por isso que a palavra missionário no grego é apostelo, e uma das variações de apostelo está expulsar, que é onde você é liberado para fazer a obra. Esse é o Senhor. Obrigado, Deus. Ela está voltando para o deserto e agora é vontade de Deus. Só que ela está no deserto que ela conhece, mas ela desconhece, porque quando Deus não quer te mostrar nada no deserto, Ele toma teus olhos. Você fica cego, você fica turvo, você fica perdido e ela está perdida. Tanto é que o texto vai dizer que Agar estava errante no deserto. Mas ela não era mulher de deserto? Ela não era a mulher que achou poço no deserto? Mas até o poço, se Deus não quiser, você não tem revelação do poço. É verdade. Tem muita gente que Deus já fechou ali o leque da revelação do poço. Vai ficar atrás de campanha de vigília e tarde da vez de manhã com Deus, sendo que Deus já fechou teus olhos. É porque Deus quer você sempre da vontade de Deus. E a Bíblia diz então que agora aquela mulher, ela vai ver que o menino está com fome, está morrendo. A água acabou, o pão acabou. E tem hora que cessa-se as oportunidades. Aleluia! Há uma escassez na nossa vida que a gente fala, não tem mais jeito. Deus me abandonou, me abandonaram, os irmãos me abandonaram. Mas nos momentos que Deus, quando Ele quer te dar uma dependência direta dele, Ele permite que todos os seus recursos se acabem. Verdade. Ela está só com o menino. O menino que Deus tinha feito uma promessa. E ela esqueceu da promessa. E a Bíblia vai dizer que ela deixa o menino na distância de um tiro de arco. E ela vai esperar a morte do menino, só que ela vai fechar os olhos para não ver. Fechar os olhos para não ver a morte daquele que Deus falou, tenho eu uma grande obra. Fechar os olhos para não ver a morte daquele que Deus falou, vai ser grande nessa terra. Aleluia, Jesus. Fechar os olhos para ver a morte daquele que Deus falou que vai usar poderosamente. Infelizmente nós estamos vivendo uma época parecida, na qual muitas das vezes nós temos fechado os nossos olhos para não ver. Deus falou que tem obra, Deus falou que tem promessa, mas está morto dentro de casa. Está morrendo lá no teu quarto, escondidinho no quarto, não vem mais para a igreja, não quer mais saber de Jesus e você está fechando os olhos para não ver. Não quer ver que teu filho está desviando, não quer ver que teu marido está indo embora, não quer ver que o seu casamento está
esfriando, seu casamento está acabando. Não quer ver que o homossexualismo está entrando dentro da tua casa. Não quer ver que o lesbianismo está entrando, que a depressão está tomando conta, que o espírito da morte está entrando dentro do teu lar. Mas nessa noite Deus está mandando você abrir os olhos. E Ele disse que você vai ver o sobrenatural, é porque Ele quer que você veja. Eu acho lindo que ela, 14 anos atrás, ela vai ter uma experiência com Deus que vê. E ela vai dizer: eu vi o Deus que me mostrou o poço no deserto. Eu vi, e ela vai dizer, vai chamar o nome daquele poço de El Lairoi, o poço daquele que vive e me vê. Porque não é somente ele que vive e me vê, não. Eu também vi. Só que as experiências dolorosas da vida de Agar fizeram ela perder essa sensibilidade espiritual e esquecer daquilo que Deus havia mostrado para ela 14 anos atrás. E tem momentos na minha e na tua vida, eu quero trazer a tua atenção, que é necessário que a gente venha lembrar do passado, de tudo aquilo que Deus te mostrou, de tudo aquilo que Deus proferiu para você, que Deus falou acerca da tua vida, do teu casamento, dos teus filhos, acerca da tua história, da tua chamada. E por mais que o cenário seja diferente, por mais que o cenário seja de deserto, de morte e destruição, não feche os olhos, porque Deus, Ele quer te mostrar aí no sobrenatural, mostrar que tem controle na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus filhos, no teu casamento e na tua história. Aquele menino, aquele menino que ela está deixando de longe para morrer. 14 anos atrás, Deus falou: o nome dele vai ser Ismael. Quem lembra o que significa Ismael? Deus ouvirá. Agar está entregando os pontos. 14 anos atrás, Agar, Deus ouviu tua aflição. Só no cenário agora de uma promessa para o menino. E tem hora que a gente tem que entender que Deus agora quer se manifestar para o menino. Tem hora que Deus fala comigo, tem hora que Deus vai falar com o teu marido, e você tem que ter a sensibilidade de entender quando Deus quer trabalhar com o marido, Deus quer trabalhar com a esposa, Deus quer trabalhar com os filhos, Deus quer trabalhar com os pais. Há 14 anos atrás, Deus falou com Agar: eu ouvi a tua aflição, volta e se humilha. 14 anos depois, Deus chega para Agar e fala: Agar, por que choras? Eu tenho ouvido o choro do menino. Para Agar vai morrer, mas Deus está ouvindo o choro. Para Agar está acabado, mas Deus está falando: não vai morrer, não, porque eu ouvi. A promessa é: Deus ouvirá. Ismael, e Deus ouviu. Talvez alguém está dizendo no seu coração: vai acabar, não tem mais jeito, mas Deus manda te dizer: Deus ouviu o choro, Deus ouviu o clamor. Ele mandou trazer aqui hoje uma mensagem para você. Se põe de pé nessa noite. Porque Deus ouviu o choro do menino. Glória a Deus. Aquilo que para você parece que acabou, de repente o diabo deu um golpe na tua casa, no teu casamento, na tua família. De repente tem um filho teu que Deus falou que vai ser grande coisa na mão dele, mas se encontra afastado, desviado. De repente é o marido, de repente a esposa, de repente é filhos, de repente alguém que você ama, mas Deus está dizendo: eu ouvi o choro do menino. Eu ouvi o choro do menino. Agar, por que choras? Porque você chora, Agar, sendo que eu te fiz a promessa, Agar. Eu não falei, Agar, que vai ser grande. Eu não te fiz a promessa, Agar, dizendo que ele vai ser poderoso. Por que você está fechando os olhos para não ver? Que me ideia só. Hoje Deus está abrindo visão de pessoas aqui nessa hora. Deus quer mostrar cenários que para você, por mais que pareça doloroso, Deus quer realizar um milagre nesse cenário. É por isso que Deus chamou para Ezequiel, levou ele lá no vale de ossos sequíssimos e falou: Ezequiel, pode fazer reviver esses ossos?
Jesus. E nessa noite Deus está perguntando para alguém aqui: eu posso trazer de volta o teu marido? Eu posso ressuscitar da morte espiritual teus filhos? Eu posso levantar a tua família? Eu posso reestruturar a tua casa? Hoje Deus está perguntando para alguém. Porque de repente alguém lá na tua casa que você menos tem como alguém que é influente, Deus está ouvindo a oração dele. Deus está ouvindo o choro. Deus ouviu o meu choro quando eu estava na sarjeta, nas drogas, escondido, dentro de um terreno, dentro de uma casa abandonada, todo mundo querendo me matar, minha mãe orando, pagando o preço. E eu falei: Senhor, lembra das promessas. E Deus ouviu o choro do menino. Aquele que tinha que morrer, que era para estar morto. Deus ouviu o choro. Glória a Deus. O choro do menino. E Deus, nessa noite, nesse culto de família, me trouxe aqui somente para dizer: Deus está ouvindo o choro. Aleluia.